Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Queremos fazer nossa meditação nesta manhã e para isso queremos ler aqui Jeremias capítulo 18, versículo 6. Mas eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que se essa palavra te abençoar, você possa compartilhar com pelo menos 3 pessoas num grupo de família, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Eu queria falar com vocês hoje sobre ser uma pessoa nova, diferente, um vaso novo. Vamos ler aqui, Jeremias capítulo 18, versículo 6, que diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Muito bem, meus queridos. Nós sabemos aqui que o contexto histórico do povo naquela época, do povo de Israel, era um contexto muito turbulento. Israel estava sendo invadido por uma nação estrangeira. O rei de Israel já tinha sido levado até morto. E depois trouxeram um novo rei, a mandado do rei da Babilônia. E a nação estava inquieta. A nação estava infeliz, preocupada. E nisso tudo, Deus, ele faz uma pergunta para eles. Qual é, pastor? Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ver fazer um vaso, mas põe até no YouTube, vocês vão poder ver como é feito o vaso. Eles botam naquela roda, né? Vai com a mão ali para poder fazer. Mas não é só aquilo. Aquilo ali é moldar o vaso. Antes do artista, o artesão, o oleiro, pegar aquele vaso, foi preciso ele cumprir algumas etapas. Foi preciso ele escolher uma boa argila. Foi preciso ele preparar aquela argila. Eu confesso que eu não sei, então não posso nem comentar muito como é que se faz. Mas eu sei que há uma preparação, joga água, eu não sei se deixa a argila descansar. Mas eu sei que houve uma preparação para poder fazer aquele vaso. E quando ele constrói aquele vaso, e aquele vaso tem alguma imperfeição, ele automaticamente quebra, ele destrói aquele vaso e refaz aquele vaso. Tira a imperfeição, às vezes tem um fiapinho, alguma coisa, ele tira ali, ele refaz. E depois que ele refaz aquele vaso, que tem tudo bonito, ele vai levar o vaso para o forno, para aquecer no forno, para que o vaso possa o quê? Ficar duro, resistente para o trabalho. E acompanhando esse processo, aqui trazendo para a comparação de nossas vidas, nós estávamos lá no mundo, um barro cru, um barro sem serventia, era barro. Só servia quando chovia, que fazia aquela lama para alguém pisar e se atolar. Assim eram as nossas vidas. Mas o oleiro, que é o Senhor Jesus, foi lá, nos tirou lá do barreiro, ou seja, do mundo, e nos trouxe para a sua presença e começou o quê? Nos preparar. Preparar a nossa vida, nos moldar, para que através disso ele pudesse fazer o quê? Um vaso. E aí, quando ele nos pega, ele nos prepara, ele vê realmente que estamos prontos para sermos um vaso, ele nos coloca naquele, vamos dizer assim, moldador, aquela pedra que vai girando, e começa a fazer um vaso. Às vezes um vaso menor, porque o nosso barro é pouco. Às vezes um barro mais largo, porque o nosso vaso é maior. Às vezes um vaso mais alto, porque o nosso barro tem uma estrutura melhor. Cada um de nós vamos ser um tipo de vaso, preparado para uma obra específica na mão do oleiro. Então, o Senhor Jesus pega e nos constrói. Mas às vezes, quando nós estamos sendo construídos, isso já na fase, vou dizer assim, dentro da casa do Senhor, às vezes a gente como obreiro, como obreira, ainda temos falhas. Ainda temos alguma coisa a ser consertada. O oleiro, ele olha para o Senhor Jesus e diz assim: olha, esse vaso não está adequado para a minha obra, para o que eu quero fazer. O que ele faz? Ele vai e quebra o vaso. Essa situação de quebrar o vaso, ela pode ser interpretada como os problemas, as dificuldades que nós passamos na vida, para nós podermos nos aproximar e aprendermos mais de Deus. Isso porque no momento que todos nós nos aproximamos e aprendemos mais de Deus, nós vamos nos tornar mais semelhantes a Deus. E olha o que o Senhor Jesus disse: sede meus imitadores. E olha o que Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, a gente só vai conseguir ser um obreiro melhor, um obreiro perfeito, uma pessoa mais chegada a Deus, com a visão de Deus, no momento que também a nossa vida é o que? É quebrada, somos provados.
E observe que a palavra de Deus diz que, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Leia depois o capítulo todo. Então, no versículo 4 ainda diz, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Então quer dizer, no momento que você passa essa provação, no momento que você está passando por isso, Deus está novamente moldando você. Portanto, não chores. Portanto, não se desespere. É Deus que está realmente trabalhando, mudando, moldando a sua vida. O momento é difícil, o momento é de choro, o momento é de lágrima, mas não é de desespero. Porque quem tem desespero é quem não tem Cristo na vida. Porque quem tem Cristo não se desespera, porque sabe que o nosso tesouro, a nossa vida, está escondido nas mãos do Senhor. E aí, então, quando Deus ele torna a fazer esse vaso, quando Deus ele torna realmente edificar você, você está bonito, olha que coisa linda, ficou um vaso bonito, um vaso pronto para receber o azeite, pronto para o trabalho, pronto para os utensílios, mas você ainda não está pronto. Poxa, pastor, mas já passei pelo problema, já fui quebrado, já fui requebrado, me quebrou de novo, e aí quando a pessoa estava bom, quebrou de novo, e agora que eu estou aqui já pronto para ser usado, o senhor está dizendo que eu não estou pronto? Não, você ainda não está pronto. Porque ainda falta uma etapa. E qual é a etapa? Passar pela fornalha. Depois que você está pronto, o oleiro vai pegar você e vai colocar você no forno, para que você possa endurecer, para que você possa criar casca, para que você possa, sabe, ficar duro, para que quando põe a água, põe o azeite, quando venha trabalhar com você, você não se quebre novamente, para que você não rache, para que você não apresente defeito de fabricação. É difícil, Ô pastor, estou aqui pensando que eu já estou pronto, você vem falar isso comigo? Não, meu querido, eu estou te dando uma palavra para que você possa entender que nós precisamos passar por todos os processos para que possamos ser obreiros aprovados. E aí depois, quando o Senhor tira esse vaso lá do forno, aí ele vai olhar o vaso. Esse vaso é para quê? Esse vaso é para trabalhar no campo, esse vaso é para um trabalho rústico, é um vaso de enfeite, é um vaso de adornação. Se for por rústico, meu amigo, pega lá do forno mesmo, já sai lá quente e já bota para obra, bota isso daí para trabalhar. Mas se não for, ele vai pegar aquele vaso, ele vai colocar lá na bancada dele, ele vai pegar a tinta, ele vai pintar, ele vai adornar, para poder ficar de enfeite. Cada um tem uma chamada. A tua chamada não é a minha não é a tua. E nenhum de nós temos chamadas iguais. Cada um de nós temos uma chamada. Deixa o pastor lá para você. Pai querido, Pai amado, Senhor, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, Senhor. Abençoa, Senhor, neste dia, Senhor. Toma em tuas mãos, ó Pai querido. Senhor, ser com cada um. Pai, abençoamos, ó Pai, também, Senhor, a família, Senhor Deus, de cada um, Senhor, que nos ouve nesta manhã, Senhor. Pai querido, toma em tuas mãos, ó Pai. Abençoa, Senhor, ser conosco em tudo, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meu querido. Olha, beijão no coração, a paz do Senhor. Até amanhã, querido Deus.